Olá, eu sou Roberto Chagas. Está começando aqui mais um podcast do Roberto. E hoje eu quero trazer para que vocês possam compreender, uma passagem de um livro muito curto, onde fala de uma carta enviada por Paulo na época que ele esteve preso em Roma para Filemon. Vou falar de duas pessoas importantíssimas e de uma causa muito mais ainda importante daquela época, que Paulo estava muito preocupado com isso. Mas antes, porém, eu lhe peço que você possa estar aí curtindo o meu canal, está aparecendo para vocês aí, que você possa compartilhar, que você possa dar um joinha, fazer a sua pergunta, ou até nos auxiliar aí. Fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Pois bem, vamos falar então de Filemon, um senhor que era proprietário de terras, que era dono de casas, que tinha ali seus afazeres, mas que também tinha algumas pessoas que eram seus servos, escravos. E a palavra não diz se ele tinha mais de um, ou se tinha mais de 10, ou se tinha mais de 20. Mas ela fala de um em especial, onde o seu nome é Onésimo. E é aí que eu quero que você compreenda onde Paulo entra nessa situação e a preocupação de Paulo com estas questões, tanto de Onésimo como também de Filemon. Então vamos primeiro falar de Filemon. Filemon, ao que a Bíblia diz, era um senhor que tinha posses, um senhor que tinha bens, um homem de negócios, ali da cidade de Colossos, ele morava em Colossenses. E nós vemos aqui, nesta passagem, que Paulo envia uma carta para Filemon, onde ele se converteu ali ao nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele agora era um homem cristão, onde agora ele tem ali o seu entendimento maior sobre aquelas questões, principalmente de perdão e amor ao próximo, e é onde nós vamos chegar aqui, para que ele até ceda uma parte da sua fazenda, da sua chácara, que seja, do seu terreno, do seu local ali de moradia, para estar fazendo cultos, pois naquela época, ali em Colossenses, não havia ainda igreja. Paulo não havia estado ali, e ele deixa bem claro nessa questão, falando que tanto Filemon quanto outras pessoas estavam agora habituados a ceder suas casas para a prática de encontros cultuais, para cultos, para falar de Jesus. E Filemon era convertido. Então ele recebia não somente ali pessoas da sociedade, mas é bem provável que também estiver ali junto com eles algumas pessoas que eram seus empregados, pois o coração dele havia mudado. E é nesse ponto que nós queremos chegar sobre essa carta de Paulo a Filemon sobre a questão de Onésimo, pois Onésimo foi seu servo, Onésimo foi seu escravo. Onésimo, ele estava aqui agora junto de Paulo, fazendo a obra, mas em condições especiais, pois ele havia fugido do seu patrão, ele havia fugido de Filemon. Não se sabe os motivos que o levaram a fugir, mas nós podemos ali começar a imaginar, a compreender algumas coisas, pois antes de Filemon ser convertido, antes de Filemon aceitar Jesus, era bem provável que ele poderia tratar mal seus empregados, seus escravos, ou ter ali alguns capatazes que, sob sua ordem ou não, também tratavam mal ali esses escravos. Então, Onésimo, sabendo que ele havia praticado algum ato ilícito e poderia ser condenado e apanhar, ele preferiu fugir. É bem provável que foi isso que tenha ocorrido naquela época. Mas como ele estava ali, em uma distância muito longe de Colossenses, onde a palavra diz que Colossenses fica em um determinado ponto e Roma fica num outro ponto diferente. Como foi esse translado? Como ele se abasteceu de alimentos?
como ele conseguiu chegar até Paulo. Então, nós temos que entender e compreender que havia ali um gasto para que Onésimo pudesse se precaver sobre todas as questões de viagem. E para isso, a palavra diz que é bem provável, quando Paulo entra em contato com Filemão, que ele envia uma carta, porque nós vemos que essa carta enviada a Filemão e a carta que foi enviada a Colossenses foi na época que Paulo estava preso em Roma. E essas duas cartas, é bem provável que elas tenham sido enviadas, tenham sido emitidas por Tiquito, por ordem ali de Paulo, para chegar tanto nas mãos dos responsáveis ali em Colossos, mas também do próprio Filemão. Mas a carta de Filemão, ela era uma carta específica, ela era uma carta especial, onde Paulo falava para Filemão que ali com ele estava Onésimo, mas ele iria enviar Onésimo de volta junto com Tíquico, para que ele pudesse recebê-lo de volta, pois Paulo conhecia a história, Paulo sabia as condições que Onésimo estava ali. É claro que Onésimo estava ajudando a Paulo, Onésimo iria fazer falta, pois Paulo deixa bem claro nessa questão da carta, falando para Filemão: olha, Filemão, estou enviando Onésimo aí, mesmo sabendo que aqui comigo ele tem me auxiliado, tem me ajudado, mas sabendo as condições que Onésimo está pesante a ti, que ele te possa ter feito algum mal, te deixado algum dano, está deixando algo a fazer para você. Então eu não quero de forma alguma que ele permaneça comigo, sendo que ele é pertencente a ti ainda. Mas o que eu lhe peço é que você o receba com muito amor, com muito carinho, e que também possa perdoá-lo. E se caso tudo isso acontecesse, olha bem como Paulo está bem preocupado com algumas situações ali com a escravidão. Que se caso Onésimo tivesse deixado ali algo a dever, ou se o próprio Paulo fosse devedor pelos tempos que Onésimo estava com ele, pois nós temos que entender e compreender as questões das pessoas de antigamente que tinham ali esses escravos, que tinham ali essas pessoas que trabalhavam para eles. Todo escravo, quando foge, ele tem ali um dano para o seu proprietário. E ele tem agora, esse proprietário, no caso do Filemão, ele tem que contratar capatazes, ele tem que contratar pessoas, ele tem que ter um gasto a mais do que ele planejava para ir à procura, para ir à caça desse escravo fujão. E eles não conseguiram encontrar Onésimo, pois se tivesse encontrado, dessa forma Onésimo não estaria ali com Paulo. Então Paulo deixa bem claro nesta carta o que Onésimo estiver te devendo, pois Onésimo pode ter até contado para Paulo que ele tenha retirado alguma coisa do seu dono, pois como ele sobreviveu até chegar a Paulo? Como ele conseguiu alimentos ou até roupas para chegar até Paulo? Como ele conseguiu transporte para chegar até Paulo? Então nós vemos aí que ele pode ter lesado Filemão de alguma forma, mesmo não sendo só com os dias trabalhados como escravo, mas também ele pode ter pegado, adquirido algum bem, ou seja, praticado um roubo. E Paulo entra nesta questão, que se há um ato devedor, que se ele mesmo, Paulo, estivesse ali como devedor por ter ficado com Onésimo ali com ele, que ele iria pagar para Filemão, mas que ele gostaria que Filemão pudesse perdoar ali Onésimo como escravo, que estaria voltando para ele junto com Tíquico, para que ele não sofresse danos, para que ele não sofresse ali chibatadas. Então, o Filemão teria agora que sentir no seu coração o dom do perdão, o dom do amor ao próximo. E é isso que Paulo estava ali colocando nesta carta. Pois já que Filemão abriu a porta de sua casa,
abriu a porta da sua residência, abriu a porta de um local ali para encontros particulares entre algumas pessoas para cultuar. Ele era visto ali como um líder, ele era visto ali como uma pessoa que estava falando de Cristo. Então, uma pessoa como líder, como sacerdote, como pastor, ele tem que ter o perdão dentro do seu coração. Então, Paulo deixa bem claro todas essas questões para Filemão, mas que ele fizesse de bom grado, com o coração aberto, que recebesse Onésimo desta forma. E Onésimo, da mesma forma que estava voltando junto com Tiquito, que era para ele não ter medo, não ter receio, pois o que Onésimo fez naquela época, dentro da lei romana, era caso de morte, não somente de chibatadas, mas de apedrejamento e outras coisas mais. Pois o que ele fez, além de possível roubo, foi fugir como escravo. Mas a preocupação em si de tudo isso daí que Paulo está falando é que tenha muito cuidado para que essa situação ela não se torne uma bola de neve, onde ela se torna abrangente, onde muitas pessoas possam compreender ali que a igreja de Cristo estava se envolvendo com uma situação de escravidão. Que a igreja onde Paulo pregava a palavra, que Onésimo estava agora junto com ele, que Tiquico, que Marcos, que tantos outros apóstolos, que o próprio Filemão, que a igreja estava se envolvendo com as escravidões, que estava alimentando que pessoas ali como escravos pudessem ter rebelião. Estava alimentando ali com outros escravos que eles fugissem. Estava ali, provavelmente, fazendo que alguns outros escravos pudessem questionar que, da mesma forma que Filemão fosse perdoar ali Onésimo, que os outros também seriam perdoados. Então, Paulo estava deixando bem claro todas essas questões, que a igreja, de forma alguma, estava se envolvendo nesse processo. Então, ele fala com Filemão desta forma: pois, já que você, Filemão, me aceitou falando de Cristo, pois Paulo queria muito ir até Filemão, ele queria muito ir até Colossenses, mas ele ainda deixa bem claro que da forma que ele está, ele não poderia sair, mas ele tinha uma esperança, porque a própria carta diz: prepara aí, Filemão, um lugar para mim, porque logo estarei chegando aí. Então ele profetiza ali que ele vai sair dessa prisão, ele vai sair de Roma, ele vai até Colossenses. É bem provável que chegando lá ele iria abrir uma igreja onde essas pessoas deixariam de fazer os encontros em suas casas, em seus lares, e passariam a ter um templo próprio. Então, Paulo tinha esse desejo no coração de chegar até ali onde estava Filemão e poder abraçá-lo, poder chamar ele de filho amado, como ele chamava o próprio Onésimo, pois ele tratava Onésimo de filho meu, pois nós que somos líderes, nós tratamos as nossas ovelhas da casa como filhos. Nós chamamos homens, mulheres, jovens, tudo de filho amado, porque nós somos orientadores. E Paulo estava orientando ali, tanto Onésimo, que havia feito uma coisa errada, tanto Filemão, que era para desejar o perdão, e tanto Tiquico para lidar também, caso houvesse alguma situação ou outra ali. E lembramos também que há mais pessoas envolvidas neste processo, pois se Filemão tinha, neste caso de Onésimo, um escravo fujão que estava voltando, ele poderia ser exemplo para outros escravos e também para outros senhores que tinham escravos, que aceitaram Jesus, para que perdoassem também aqueles que fugiram. Então, isso tudo estava dentro do contexto das orações de Paulo, pois quando Paulo começa a orar e envia essa carta, é bem certo que ele pensou em todos esses detalhes para tomar essa decisão de enviar
de volta ali, que é o mais correto, que é a coisa mais certa a se fazer, pois ele como líder, Paulo como líder, sabendo que Onésimo estava em uma situação errada perante ele manda Onésimo de volta. Fala, Onésimo, acredite em Jesus, acredite em Deus, você vai voltar até Filemão, ele vai te perdoar, e chegando lá, ele te dando uma carta de alforria, que naquela época não se chamava assim, mas ele te libertando, você pode voltar aqui e me auxiliar, porque você vai me fazer falta. E eu preciso de você aqui. E é isso que ele deixa claro também na carta que é levada até Filemão. Deu para você compreender toda essa questão de quem foi Filemão e de quem foi Onésimo? É bem provável aqui que Filemão ele tinha mais escravos. E essa questão ali, ele foi perdoando outras pessoas, pois o coração dele era bom. O coração dele mudou totalmente. Então, com certeza, ele fez essas mudanças no local ali onde ele estava. E ele pode ter se tornado exemplo para outros senhores, que poderiam também ter tomado as mesmas atitudes. E você? O que você pensa dessa passagem, que é um capítulo apenas? A carta de Filemão é bem curtinha, mas ela é muito bem elaborada, ela é muito bem colocada com todas essas preocupações de Paulo, com a questão da igreja se envolvendo com a escravidão naquela época, com a questão dele estar com uma pessoa que havia cometido um delito lá atrás e tinha que se consertar, com um homem que havia aceitado Jesus e mandando ali Onésimo de volta para ele. Ele iria dar agora o perdão e o amor necessário. Então, tudo isso daí estava ali envolvido nessas questões. Então, nós vemos aqui que Paulo se preocupava em todas as diretrizes, em todas as situações. Você tem alguma dúvida? Está aparecendo aí a nossa rede social. Que você possa fazer uma pergunta para nós. Que você possa dar um joinha nesse vídeo. Que você possa nos seguir. Toda semana nós colocamos aqui um vídeo para que você possa aprender um pouco mais junto conosco. Que você possa entender um pouco mais as passagens da Bíblia, pois a Bíblia era muito complexa, nem todo mundo consegue compreender tudo apenas lendo, é necessário revelações. E se você tiver alguma pergunta, nos faça. Teremos o prazer aqui em responder em um vídeo para você. Quem sabe o próximo vídeo seja a resposta de uma dúvida, de uma pergunta sua. Siga nosso canal e até o próximo podcast, assim querendo Deus.